Relator, bem-vindos uma vez mais ao seu programa Autarquia em Sua Casa. Desta vez estamos no Concelho de Albergaria à Velha e estamos na Junta de Freguesia com um nome bastante peculiar, que é Alquerubim. E temos connosco o seu Presidente de Junta, o Sr. António Oliveira. Sr. Presidente, uma muito boa tarde. Boa tarde. E desde já, em nome da Norte TV, deixe-me agradecer o facto de nos receber nesta sua terra. Para começarmos esta nossa conversa, eu pediria que descrevesse um pouco a freguesia de Alquerubim. Bom, Alquerubim é talvez uma das freguesias mais antigas do nosso país. As primeiras referências que nós conseguimos encontrar à nossa freguesia datam de 1956, portanto ainda no século X, antes de haver Portugal, e que tinha a ver com a cedência das terras de Alquerubim, que não se escrevia naturalmente ainda da maneira como se escreve hoje, a uma família de Guimarães. Esta era uma zona bastante rica, onde existiam salinas, uma atividade pescatória também muito relevante, e mais tarde, em 1516, o foral de Dom Manuel atribuiu também a uma terra de Alquerubim, neste caso à Vila de Paus, o Estatuto de Vila, que ainda hoje conserva. Nesse foral nós encontramos também muitas referências interessantes à economia e às famílias e à caracterização, digamos, da população, que nos permitiram saber bastante sobre aquilo que era a nossa história antigamente. Atualmente nós somos uma freguesia, enfim, que foi evoluindo e crescendo e portanto, referindo-me à freguesia de Alquerubim, nós estamos localizados na zona mais a sul do concelho de Albergaria à Velha. E fazemos fronteira também com o concelho de Águeda, que fica do lado de lá das margens do rio Volga. É uma freguesia com cerca de 16 km², 2.400 habitantes, números oficiais, e que é composta por uma área muito significativa de floresta e também uma outra área grande de terrenos de cultivo. Somos banhados pelo rio Voga, numa grande extensão, e isso faz com que tenhamos também uma parte muito interessante da nossa zona de campo, porque temos uma fauna e também uma flora muito características que são muito agradáveis de ver e visitar. E assim, grosso modo, a nossa freguesia é um sítio que fica aqui na zona sul do concelho e que pode ser um local muito bonito para se visitar e que tem muito para oferecer às pessoas também. Com certeza. Socialmente, Sr. Presidente, a sua freguesia é uma freguesia que é uma freguesia pobre, uma freguesia rica? Que tipo de freguesia é que o senhor tem? Olha, eu diria que era uma freguesia de classe média, como somos quase todos agora. Enfim, nós temos uma economia que penso que uma economia que está em movimento e em funcionamento, com várias empresas relevantes que estão sediadas cá na freguesia, seja no ramo da solidariedade social, acaba por ser uma atividade que dá e gera emprego, também na parte de construção civil e materiais de construção, propriamente ditos. Há uma empresa também ligada à atividade dos grupos geradores, e também o turismo rural, que é algo que nós não podemos esquecer. Temos duas casas de turismo rural, que são casas... Já agora é capaz de passar a informação, o nome dessas mesmas casas, Sr. Presidente? Sim, portanto temos a Casa da Fontoura, é uma quinta que, para além do turismo rural, tem também um espaço para a organização de eventos das mais variadas naturezas, e também a Casa de Fontes, que é uma casa de turismo de habitação, turismo rural, onde já tivemos personalidades muito relevantes do nosso país, como por exemplo a Catarina Furtado, que já cá veio passar uns dias à nossa freguesia. Temos aqui atrás de nós assim, a sua junta, no fundo a casa daqui dos seus fregueses. Quais são as valências que esta junta proporciona aos seus fregueses? A Junta de Freguesia, para além do seu trabalho normal de atendimento ao público e de zelar por toda a rede viária e demais estruturas da freguesia, tem também o serviço de correios,
que foi, enfim, assumido pela freguesia no âmbito de um protocolo que foi estabelecido com os CTT. Tem também precisamente aqui onde estamos, um ponto de internet sem fios, um hotspot wireless. E isso já foi implantado durante o seu mandato, Sr. Presidente? Sim, foi uma das primeiras medidas que fizemos, uma vez que inicialmente tínhamos um espaço internet, embora hoje em dia a nossa realidade mudou um pouco e já praticamente todos temos o computador em casa. E também pela nossa dificuldade em manter todo o equipamento e conseguir, no fundo, cobrir toda a despesa que nos dá a manutenção de um espaço com vários computadores, com mobiliário e com um próprio monitor que precisa de estar lá em permanência, colocámos um ponto de internet sem fios onde as pessoas em qualquer horário e com maior ou menor comodidade, é mais ou menos a mesma, digamos que tem as suas vantagens e desvantagens, mas uma forma diferente de poder dar uma ligação à internet às pessoas de que precisassem para fazer qualquer coisa. Com certeza. Sr. Presidente, nós estamos aqui neste largo, vamos mudar um pouco a nossa posição para que a Câmara possa mostrar a sua magnífica igreja, se não se importa. Acompanha-me. E eu perguntava-lhe de alguma forma se este sítio onde nós nos encontramos se é um pouco a sala de visitas daqui de Alcurubim. Sim, a zona onde nós estamos é aquela que poderemos chamar o centro da freguesia. A maior parte dos serviços estão aqui localizados, portanto está o serviço da junta, a farmácia está pouco abaixo e a igreja matriz da freguesia localiza-se também neste espaço. É uma igreja que já não é a construção original, foi, digamos que, ampliada há sensivelmente 100 anos. Não conhecemos muito sobre a edificação original, apenas que tinha uma forma quase de capela, digamos. E em aproximadamente 1913 deu-se então início às obras de ampliação e de requalificação desta igreja, que resultou este edifício que aqui está e que completa quase 100 anos agora desde a sua remodelação. Qual é o padroeiro daqui da sua freguesia, Sr. Presidente? É Santa Marinha, portanto é a padroeira da freguesia e que abrange também aqui o lugar de Fontes, que é o lugar onde nos encontramos neste momento. Presumo eu que, à semelhança das outras padroeiras, seja feita uma festa no dia da mesma, ou não? Sim, é verdade. Há a tradição de organizar a festa pagã e também religiosa em honra da padroeira, em julho. E à semelhança também do que se passa nos restantes lugares da freguesia, cada um tem também o seu santo próprio e há, ainda que não tanto como antigamente, continua a haver a tradição de organizar as festas em honra dos padroeiros de cada um dos lugares. Sr. Presidente, é capaz então de informar agora os nossos telespectadores onde é que nos vai levar a seguir? Eu penso que a seguir nós podemos ir visitar a zona da freguesia que fica mais próxima da margem do rio Volga. É uma zona onde se desenvolve muito atividade agrícola e onde, não a esta hora, mas a horas mais cedo do dia, nós conseguimos encontrar as cegonhas, as garças, corvos e uma quantidade muito grande de aves que são predominantes e características aqui na nossa zona. E de lá também podemos ter uma vista privilegiada, diria, da nossa freguesia. Os telespectadores acompanhem-nos então nesta visita à freguesia de Alcurubim. Sr. Presidente, então explique-nos o que é que nós temos desta vez aqui atrás de nós. Por trás de nós podemos ver uma boa parte da freguesia, que são nomeadamente os lugares de Amial, Fontes e também uma parte de Calvães. O sítio onde nós nos encontramos exatamente está mesmo no limite da freguesia com o concelho de Águeda,
e que aqui nesta zona e numa extensão bastante grande é delimitado pelo Rio Voga, que está mesmo aqui ao nosso lado. Diga-me uma coisa, à semelhança de algumas freguesias, nunca foi de opinião dos seus fregueses e até do seu presidente fazer, por exemplo, uma praia fluvial aqui na sua freguesia? Sim, essa é uma questão pertinente. Aqui no espaço do Rio Voga, que toca na nossa freguesia, o leito do rio está confinado às margens e não temos um sítio com uma dimensão suficiente para criar uma praia desta natureza, para além de que os acessos também não serão os melhores. Não obstante, há de facto uma prática bastante generalizada entre a população de, durante o verão, aproveitar alguns sítios do rio e trazerem a sua toalha e lá se instalarem para aproveitar assim umas horas de calor e também a água que vai correndo. Este verde todo que nós temos aqui à nossa volta é de alguma forma aproveitado em termos de agricultura, ou vocês só têm espaços verdes, mas não têm grande tendência para a agricultura aqui? Toda esta zona verde que nós vemos aqui atrás de nós é efetivamente de terrenos de cultivo. A agricultura, cá na freguesia de Alcorbim, tem uma expressão bastante significativa ainda. Há várias indústrias pecuárias que cá estão instaladas e estes terrenos são um recurso fundamental para a sustentabilidade dessas indústrias que cá existem. Tem uma predominância em termos de cultivos aqui? É muito diversificada, portanto há o milho que começará dentro de pouco tempo a ser semeado e depois temos os azevães e vários tipos de ervas que são utilizados para gerar as pastagens dos animais. Portanto, será o milho a predominância daqui em termos de cultivo? Sim, porque no fundo para as vacarias, que são as estruturas ou as indústrias que mais fazem uso destes campos, o resultado da produção do milho por meio de silagem, em que se aproveita toda a planta e não apenas o grão, consegue dar depois mantimentos para durante muitos meses poder sustentar os animais. Conclusão, nós podemos considerar que então, relativamente à agricultura, a parte em que realmente que é a parte de produção será a parte ligada às vacas, digo eu, provavelmente o aproveitamento do leite. Sim, exatamente. Uma grande parte da utilização que se faz destes terrenos é destinada precisamente à parte da produção de leite. Todo o resto da agricultura será mais uma agricultura, no fundo, de subsistência do que uma agricultura com vertente comercial. Sim, uma agricultura muito de cariz familiar e de subsistência, exatamente. Com certeza. Sr. Presidente, não podemos deixar de referir nesta altura e nesta conversa, não podemos deixar, como é evidente, de falar numa coisa que vos perturba ainda de alguma forma a vossas freguesias e perturbou muito mais quando começou a ser discutido, que é o novo mapa autárquico. E mesmo para memória futura eu poderia perguntar-lhe, à luz do novo mapa autárquico, a sua freguesia sofre alguma alteração ou não? No caso concreto de Alcorbim não há alteração no seu mapa. Cá no Concelho de Albergaria à Velha foram 2 freguesias, ou melhor 4, uma vez que se agregaram 2 a 2 afetadas. Uma delas é limítrofe com Alcorbim e que é São João de Louro, mas digamos que não nos afetou. Portanto, Alcorbim permanecerá da mesma forma como tem existido desde os últimos anos. A Câmara Municipal de Albergaria tomou decisão quanto às anexações ou deixou isso a cargo do Poder Central? A Câmara Municipal deu liberdade à Assembleia Municipal para, enfim, se pronunciar da maneira que fosse mais adequada e com a sua lógica, porque é a Assembleia Municipal que representa os cidadãos do Concelho. A Assembleia Municipal, por sua vez, constituiu um grupo de trabalho do qual eu também fiz parte. E em várias reuniões desse grupo de trabalho acabou por, enfim, infelizmente não se consegue tirar muito resultado disto porque o tema é muito sensível, como disse há pouco, e mexe muito com a sensibilidade de cada um. Isso por um lado, ninguém quer que a sua freguesia seja agregada a outra. Também ninguém gosta de estar a apontar uma freguesia que não a sua
para ser sujeito a um fim desse género. Não obstante, e porque era imperioso cumprir a lei que tinha sido aprovada pela Assembleia da República, a Assembleia Municipal fez aprovar uma proposta de reorganização administrativa que culminou, portanto, com o novo mapa autárquico de que lhe falei ainda há pouco. Então não deixaram isso a cargo do Poder Central, vocês optaram pela pronúncia. Sim, uma vez que, deixando esta decisão para o Estado Central, que naturalmente não tem a mesma percepção do Conselho como têm as pessoas que vivem cá, existia um risco muito significativo de ser implementado um mapa administrativo diferente e que não correspondesse às necessidades reais das pessoas. E, portanto, a solução encontrada, não sendo admitidamente a melhor, acredito, pelo menos não será tão má como aquela que nos poderia vir a aparecer se não tivéssemos feito nada. Com certeza. Sr. Presidente, aproveitando na mesma pergunta, vou-lhe perguntar, como cidadão, não é? Essencialmente como cidadão, se acha de alguma forma útil esta, vamos chamar, mini-reforma das freguesias? Olha, como cidadão, é difícil distinguir o cidadão António Oliveira do Presidente da Junta que lhe está a falar. Eu penso que o sistema que nós temos atualmente não é perfeito, antes desta reforma. Mas a reforma que veio a ser, enfim, imposta, porque não se conseguiu cativar as pessoas para acreditar nela, não elimina as imperfeições que o próprio sistema tinha e, portanto, ou se as elimina, faltou uma mensagem eficaz e que fizesse as pessoas perceber de que forma é que a reforma lhes poderia trazer alguma vantagem. Eu penso que toda a maneira como o processo foi conduzido levou a que as pessoas sentissem alguma resistência e oposição e medo, e continuam a ter algum, daquilo que poderá vir a acontecer. E quem sabe se com um pouco mais de cuidado e de pensamento dedicado a este assunto, poder-se-ia fazer uma reforma que efetivamente fosse eficaz, que dessas tais poupanças de que se fala tanto, e que ao mesmo tempo conseguisse manter o nível de serviço que as nossas freguesias atualmente propiciam às pessoas. Mas acha que realmente que vai haver uma perda, ou que há o risco de uma perda de identidade com a anexação das freguesias? A identidade das nossas terras continua a ser a mesma, na minha opinião. Nós temos vários lugares em Alcorbim. Cada lugar continua a ser o mesmo ao longo do tempo, e a freguesia é uma, mas não há o sítio a que nós chamemos Alcorbim. Nós não temos esse. É como o caso de Lisboa, por exemplo. Não há o sítio Lisboa, há várias freguesias que compõem aquela área. Alcorbim tem vários lugares que compõem aquilo que é a freguesia de Alcorbim. Nas freguesias que vierem a ser agregadas como consequência desta reorganização, terão também os seus locais com nomes próprios e que manterão a sua identidade. Eu penso que a identidade está na tradição das pessoas, está nos hábitos que as pessoas têm, na relação que mantêm com os vizinhos e com quem passa, e nas características próprias de cada local, como este aqui que nós estamos agora a visitar. Com certeza. Sr. Presidente, avançando um pouco nesta questão, eu perguntaria, e para uma ou outra, eu perguntaria em termos de saúde, que é uma das coisas que se ouve muitas vezes também nos órgãos de comunicação social, as pessoas a pronunciarem-se quanto à fraca qualidade, como é que está a sua freguesia? Estamos de relativamente boa saúde. Nós temos cá uma extensão de saúde que faz parte da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Albergaria à Velha, com 2 médicos e que faz atendimento praticamente diário e abrange toda a área da freguesia. Existe também na freguesia uma farmácia com funcionamento de segunda-feira até sábado, e estamos sensivelmente 20 minutos do Hospital Distrital de Aveiro, ao Hospital Infante Dom Pedro, e também temos aqui muito próximo a Unidade de Saúde Familiar Rainha Santa Teresa, que fica localizada em Albergaria à Velha, a mais ou menos 5 minutos, 10 minutos no máximo de viagem,
onde existem as consultas de intersubstituição que permitem também colmatar algumas faltas ou indisponibilidades daqui da nossa extensão de saúde. Portanto, temos cuidados de saúde suficientes que, não sendo o ideal, conseguem já de certa forma dar resposta às necessidades que nós temos atualmente. Portanto, o Sr. Presidente, lá na sua junta não aparece muita gente a fazer esse tipo de questão, a dizer, a levantar o problema, a levantar que deveria haver mais médicos aqui na freguesia? Felizmente que não, embora tenha havido aqui uma altura em que toda a rede de cuidados de saúde a nível do Conselho foi reformulada. Existiam antes os chamados postos médicos, que deixaram de existir com essa denominação, e as extensões de saúde também, para ser criada então a tal unidade de saúde familiar há cerca de 3 anos, e as unidades de cuidados de saúde personalizados, as tais extensões que existem um pouco por todas as freguesias. Nessa altura foi necessária uma intervenção muito forte, quer da Junta, quer da Câmara Municipal, para conseguirmos assegurar que, especificamente no caso da nossa freguesia, se manteriam profissionais de saúde que dessem garantias de um serviço adequado às populações, e felizmente conseguimos isso, e portanto daí não haver tantas solicitações nesse sentido. Com certeza, ainda bem. Em termos de parque escolar, vocês têm um parque escolar renovado, têm um parque escolar envelhecido? Façam-nos um pouco o retrato desse parque escolar. Portanto, nós tivemos até aqui ao ano passado 3 polos, podemos chamar-lhe assim, que eram compostos por salas de jardim de infância, pré-escolar, portanto, e também salas de ensino básico, primeiro ciclo. Estavam nos lugares de Paus, no lugar de Fial e no lugar de Fontes, aqui perto de nós. Recentemente, no ano passado, foi inaugurado o centro escolar, na zona central da freguesia, onde estivemos a conversar ainda há poucos momentos, e onde foram reunidos os alunos do ensino pré-escolar e também do primeiro ciclo do ensino básico, desde então. É um edifício completamente novo, tem outras valências, tem uma biblioteca, que é algo que nunca tinha existido cá na freguesia, tem uma cantina, tem um espaço desportivo com condições para a prática do desporto e da educação física, e portanto penso que veio melhorar em todos os aspectos o serviço que se dava aos nossos alunos em termos de educação. Como é que a sua população encarou o facto de ter os miúdos concentrados todos num único polo, Sr. Presidente? Inicialmente, e como é natural, houve alguma resistência ou apreensão, uma vez que principalmente quem fazia as deslocações mais curtas de casa até à escola para deixar os filhos lá, passou a ter de fazer uma deslocação ligeiramente maior para esse mesmo efeito. No entanto, eu acho que após verificar as condições novas que eram oferecidas aos alunos neste novo espaço que o município colocou em funcionamento, as pessoas terão acabado por compreender que efetivamente é uma solução que vem melhorar em muito a qualidade do ensino, mesmo que em vez de demorar 2 minutos de casa à escola tenhamos de demorar 5, mas os benefícios vieram compensar de grande maneira o encargo adicional ou o desconforto de ter de fazer uma deslocação mais longa de casa até à escola. Com certeza. Sr. Presidente, quer-nos informar como é que procede a Câmara de Albergaria Velha com os estabelecimentos devolutos, os estabelecimentos que se deixam no fundo de lecionar? Se os entrega à junta, ou como é que no fundo faz, ou se pura e simplesmente os deita ao abandono? Os edifícios continuam de certa forma a ser mantidos para que pelo menos o espaço exterior não se degradem demasiado pela Junta de Freguesia, e a Câmara também dá uma ajuda muito importante para que isso aconteça. Em termos de administração desse parque escolar que agora está fechado, é o município que está encarregue disso. Não obstante, nós procuramos sempre formas de cooperação entre o município e coletividades que queiram tirar proveito desses espaços e dar-lhes alguma utilização, já que a partir de agora ficaram disponíveis. Sr. Presidente, sei que se vai juntar a nós outra pessoa da sua equipa. Sim, temos connosco a engenheira Patrícia, que é a tesoureira da Junta de Freguesia de Alcrubim,
e que também está aqui connosco. Temos então connosco um outro elemento deste corpo social desta junta. Temos connosco a engenheira Patrícia, que é tesoureira então da Junta de Freguesia de Alcrubim. Sra. Engenheira, uma muito boa tarde. Boa tarde. Desde já, em nome da Norte TV, o nosso muito obrigada por nos ter recebido nesta sua fantástica terra. Para, no fundo, iniciar a sua participação nesta nossa conversa, já longa aqui com o seu Presidente, eu perguntava-lhe, em termos de instituições de solidariedade social a operar na sua freguesia, tem alguma ou não tem? Sim, temos a Associação de Solidariedade Social de Alcrubim. É uma instituição que tem várias valências, desde o berçário, creche, 2 jardins de infância e o lar de idosos, centro de noite e para centro de dia também. Em termos de apoio ao domicílio, tem ou não? Sim, também temos, também eles têm o apoio domiciliário. Tem ideia quantas famílias usufruem desse apoio? São muitas famílias, poderei dizer dezenas de famílias, sim, que eles fazem. E algumas dessas famílias também que são servidas fora da área da nossa freguesia, portanto a associação presta também serviço nas freguesias vizinhas. Não se limita à área daqui da freguesia de Alcrubim? Não, porque, enfim, atendendo às necessidades que existe na zona e também por não haver uma associação de solidariedade social em cada uma das freguesias do concelho, a Associação de Alcrubim acaba por fazer algum serviço também, digamos, além fronteiras, para tentar, de certa forma, colmatar essa necessidade. Tem ideia de quantas pessoas trabalham nessa associação? Assim, um número preciso não tenho, mas sei que a associação é uma das instituições com mais número de empregados aqui na freguesia. Existe mais alguma associação sem ser essa associação aqui a operar na sua freguesia ou não? É sim, nós temos o Cárit paroquial. Isso o Caritas faz exatamente o quê? O Cáritas é assim, é uma entidade que dá apoio às pessoas, pronto, com... Mas de alguma forma complementa a outra instituição que estávamos a falar ou não? Sim, é assim, enquanto a Associação de Solidariedade tem a parte, enquanto a Cáritas tem a parte da burocracia, preenchimento de papéis, também para as pessoas mais carenciadas, dão apoio a nível alimentar, mercearia. Trabalham de alguma forma de acordo com o Banco Alimentar? Sim. Podemos dizer, sim, podemos dizer. É alguma relação, digamos, ou cooperação com o Banco Alimentar na obtenção de alimentos para depois fazer a distribuição pelas famílias. Sr. Presidente, esta crise que é notória, que todos nós sabemos que não só Portugal, mas no fundo até a Europa toda está a atravessar, tem de alguma forma sentido aqui na freguesia de Alcrubim ou não? Sim, sente-se de várias formas. Uma delas e aquela com que nós contactamos mais diretamente tem a ver com o problema do desemprego. Nos últimos meses tem sido por demais frequente sermos solicitados para emitir atestados de residência ou que façam prova da distância entre a residência das pessoas e os centros de formação onde vão frequentar ações de formação profissional que são dadas no âmbito do subsídio de desemprego ou da situação de desempregado. E esse é um motivo pelos quais nós criámos também uma isenção para as pessoas na situação de desempregado, para que não tivessem de pagar a taxa correspondente à emissão de um atestado, já que não tendo condições para tal, tentamos, enfim, eliminar esse peso do ombro das pessoas. Uma outra forma em que nos apercebemos de facto dessas carências e do efeito da crise tem a ver com o número de utentes da Cáritas paroquial de que ainda agora a engenheira Patrícia falou.
Neste momento sabemos que são mais de 100 famílias abrangidas por esta instituição. E se pensarmos nisto num universo de 2.400 pessoas, é um número muito significativo de pessoas a ser ajudado com alimentos, que é a principal forma de intervenção da Caritas paroquial. Portanto, é de facto um problema que infelizmente é transversal e de certa forma também o sentimos cá na freguesia. Com certeza. Sr. Presidente, para no fundo deixarmos este sítio, sei que nos vai levar a um terceiro sítio daqui da sua freguesia, e eu vou-lhe fazer uma pergunta porque está de alguma forma ligada com aquilo que estávamos a falar, que é a crise que a Europa atravessa, e eu costumo dizer que a pergunta é de fácil colocação, de difícil resposta, mas de qualquer forma vou ver o que é que o Sr. Presidente tem para me dizer. Se nós fizéssemos agora, fazendo agora um retrocesso e vendo o dia em que nós aderimos à União Europeia, consequentemente à moeda única, e olhando para a crise que no fundo se veio a sagrar na Europa, o Sr. Presidente acha que valeu a pena mesmo assim termos entrado para a Europa ou não? Olha, quando nós aderimos à Comunidade Económica Europeia, eu era ainda muito pequenino, porque não tenho ainda muitos anos, e daí que a minha percepção daquilo que seria a vida e o cotidiano das pessoas antes do espaço económico europeu, é muito baseado naquilo que nos vão contando, não é? Mas posto isso, eu julgo que a adesão à moeda única, que terá sido um processo posterior e que assim já de uma forma mais consciente e mais presente me terei apercebido, eu julgo que tem os seus lados bons e os seus lados menos bons. E a situação em que nos encontramos hoje poderá ser uma situação que aconteceu devido a uma má gestão da facilidade com que de um momento para o outro começámos a conseguir obter dinheiro, mas que era maioritariamente dinheiro que não é nosso. Mas acha que é lícito nós esperarmos ter esperanças numa resolução a curto prazo? Eu acredito que sim, embora se calhar o prazo não será tão curto como aquilo que nós gostaríamos de acreditar. Eu penso que nós temos, em termos de instituições do Estado e de estruturas que estão criadas, que não é de um dia para o outro que se conseguem, enfim, eliminar ou ajustar àquilo que são os nossos reais recursos. Porque a realidade é que nós gastamos mais do que aquilo que ganhamos. Se olharmos para as juntas de freguesia, e todas devem dizer a mesma coisa, só podem gastar aquilo que ganham, não podem fazer créditos, nem pedir financiamentos que passem para além do dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, se fez crédito, tem de estar liquidado. Infelizmente, os países não estão sujeitos a esse tipo de limitações e depois leva a situações como a que temos agora, que é as coisas fazem-se muito facilmente porque o acesso ao crédito é fácil, mas depois é preciso pagar os créditos. Então teremos que esperar para ver, não é, Sr. Presidente? Vamos esperar para ver, mas com esperança e confiança de que com algum esforço lá conseguiremos chegar. Então fala-nos um pouquinho do terceiro sítio onde nos vai levar. Olha, nós daqui vamos visitar o Parque de Lazer da Nossa Senhora das Dores, que fica no lugar de Paus. É o lugar mais a norte da nossa freguesia. É um espaço muito agradável de lazer, onde as pessoas podem passar o seu tempo e que também serve como um bom cartão de visita da nossa freguesia. Acompanhe-nos então a mais um sítio desta belíssima freguesia de Alcrubim. Este sítio onde nos encontramos é o Largo de Nossa Senhora das Dores, que é a capela que fica aqui atrás de nós. A Nossa Senhora das Dores, não sendo a padroeira deste lugar, que é o São Pedro, é aquela que tem a festa de maior expressão e de maior adesão por parte das pessoas, enfim, por motivos de tradição e de hábitos que se foram ganhando ao longo dos anos. Em que dia se realiza a festa, Sr. Presidente? Portanto, o dia da Nossa Senhora das Dores é em setembro, salvo erro no dia 15 de setembro, e é tipicamente no terceiro fim de semana de setembro, conjugado mais ou menos ali com o dia 15, em que se faz os festejos em honra da Santa. Diga-me outra coisa, falando não só deste local, mas vamos falar um pouquinho do seu mandato. O Sr. Presidente, qual é a sua situação em termos de mandatos? Primeiro, segundo, terceiro, décimo? O décimo agora, bom, ainda poderia ser, mas já não poderia ir para o 11º.
É o meu primeiro mandato como presidente. Eu estive 4 anos na Junta de Freguesia como secretário, e ao fim desses 4 anos como secretário, o presidente de então quis, enfim, deixar de liderar a lista para a freguesia de Alcorubim, e fui eu então, digamos que o sucessor nessa tarefa. Candidato? Para este ano não posso dizer ainda, portanto, não havendo informação oficial, é algo que eu não poderei ainda enfim, comentar. No entanto, é algo que está em ponderação e temos de ter em conta a nossa vida familiar, profissional, a nossa localização. São todos aspectos a ter em conta em relação a esse assunto. Sra. Engenheira Patrícia, de qualquer forma vou-lhe fazer uma pergunta similar, não na qualidade de Presidente, mas como fazendo parte de uma equipa. Tem vontade de continuar ao serviço do sua freguesia ou não? Estou disponível. Conclusão, ainda não está desagradada com a vida pública, então? É assim, o Tónio, o Presidente, entrou há 8 anos como secretário, há 4 anos como Presidente. Eu estou aqui há quase 12 anos. Entrei em 2002 como tesoureira. Eu tenho um bichinho, não sei, pronto, mas é assim, as coisas agora vão correr, vamos ver. O próximo passo é Presidente? Não sei, quem sabe, não é? Com certeza. O Sr. Presidente, eu pediria, de qualquer forma está cá há 4 anos, 8 anos no fundo na Junta, e eu queria que me falasse, não de todas as obras feitas, acredito que foram bastantes, mas das obras que mais prazer lhe deu fazer ao serviço da sua população durante este tempo, este primeiro mandato. Olha, aquela que mais prazer me deu e continua a dar é talvez a que se vê menos com os olhos, e que é o acompanhamento das pessoas e o apoio na resolução de pequeninos problemas do dia-a-dia, mas que para cada pessoa que acaba por ser atendida é uma melhoria na sua vivência e, portanto, acaba por se traduzir em algo de positivo para ela. Falando de obra física, que também temos o maior gosto e o maior desejo de fazer todas as que nos vão ocorrendo dentro das nossas possibilidades, nós salientaríamos talvez o arranjo de um parque de merendas que fica não muito longe de nós, que enfim tinha condições muito más para a prática dos almoços e de convívios, devido ao tipo de árvores que lá existia, que não tinha sombras de qualidade, que não tinha também um espaço, o terreno não dignificava aquela prática, e portanto nós fizemos uma regularização de terreno, colocámos uma relva, chamemos-lhe relva, e árvores novas que no futuro darão com certeza uma sombra melhor e um espaço mais agradável. Também a pavimentação de arruamentos, ou melhor, vielas de acesso a zonas que estão habitadas, a própria modernização dos serviços da Junta de Freguesia para que nós consigamos mais rapidamente e de forma mais eficaz dar a resposta às necessidades das pessoas. Diversas coisas que fomos fazendo, que não a plantação de árvores novas em locais também onde, por força das intempéries, as árvores iam caindo e que também representavam um perigo para as pessoas. Em termos de saneamento, como é que está a freguesia? A nossa cobertura de saneamento é quase de 100%. É quase 100%, fruto também de um trabalho muito intenso do município nos últimos 12 anos nesse sentido. Podemos dizer que, salvo algumas exceções que continuam a existir, como de resto em todo lado, praticamente todas as pessoas querendo poderão fazer a ligação das suas águas residuais à rede de drenagens. Se não houvesse uma barreira económica, o que é que o Sr. Presidente gostaria de ver implantado aqui na freguesia? Olha, antes de mais,
gostaria de que todos os acessos às habitações pudessem ser feitos com um pavimento que não fosse terra, porque terminou agora, esperamos nós, uma altura de muitas chuvas e de muito mau tempo, e que causa grandes dificuldades às pessoas que vivem nessas zonas, que já são poucas, mas ainda existem, e que, portanto, merecem ter um acesso digno às suas próprias habitações. Outros projetos que, havendo mais recursos, seriam de facto bastante interessantes para nós, seriam a criação de mais espaços como estes onde nós estamos, principalmente na zona mais a sul da freguesia, com a colocação de árvores novas, com a remoção de árvores menos adequadas ou que fossem perigosas para a prática dos tempos livres e para a permanência das pessoas, para dar locais onde as pessoas se possam encontrar ou organizar eventos, enfim, onde possam estar. Sr. em termos de gastronomia, há alguma coisa na sua freguesia que recomendasse? A lampreia, a caldeirada de enguias e os rojões. Mas há restaurantes aqui a fazer isso com qualidade? É assim, nós temos pequenos restaurantes, isto é mais as pessoas. Nós estamos numa zona ribeirinha, perto do rio, e acontece, é mais as pessoas particulares. Mas quem tenha curiosidade de vir ao Alcrubim ao ver esta nossa conversa, tem onde vir realmente comer esses pratos que referiu ou não? Sim, os rojões, há aqui 2 restaurantes pequeninos, pronto, mas exatamente, mas que preparam. Já agora, passando a publicidade, quais são? O Café Redondo e o Café do Adro. Com certeza. Então, quem vier aqui mesmo para as festas, que era esta que estamos aqui a falar, que segundo o Sr. Presidente é que tem mais expressão, apesar de não ser a padroeira do lugar. E que também não é padroeira da freguesia. Já agora deixe-me ver se eu entendi, mas mesmo em relação à festa da padroeira, esta continua a ser maior, tem mais expressão que a da padroeira ou não? Eu porventura não terei sido muito claro há pouco. Portanto, a freguesia é constituída por vários lugares, como já tivemos a oportunidade de conversar há pouco, e eu referia-me no caso concreto aqui do lugar onde estamos, o lugar de Paus, tem esta capela. E das festas populares que se realizam em Paus, a da Senhora das Dores é a mais expressiva, é que tem maior expressão e dimensão também. Desde aqui, deste lugar de Paus, não da freguesia. Então da freguesia é a padroeira que tem mais expressão? Sim, tipicamente. Infelizmente, as dificuldades económicas que temos vindo a sentir causam também dificuldades a quem quer organizar estas festas populares, e há anos em que se consegue fazer em alguns lugares, há outros anos em que se faz em outros. A festa da padroeira da freguesia acaba por ser um lugar como os outros nesse aspecto. No entanto, tendencialmente, é essa de facto a festa que tem maior participação, maior adesão e também, porventura, maior dimensão também. Com certeza. Para terminarmos esta nossa agradável conversa, eu pedir-lhe, começando pela Sra. Engenheira e acabando, como é evidente, no Sr. Presidente, que deixasse uma mensagem em especial para o vosso freguês, na generalidade para o nosso telespectador, que é o povo português. Que venha visitar a freguesia de Alcrubim. A Junta da Freguesia está disposta para ser o Cicerone nessa visita? Sim, um guia. Com certeza, Sr. Presidente. Naturalmente, temos sempre todo o gosto em receber pessoas que, por curiosidade, por laços familiares ou outro motivo qualquer, nos queiram visitar. É sempre para nós um enorme prazer sentir que as pessoas querem vir cá e conhecer-nos melhor. Disponibilizamos-nos para esse fim, claro, dentro daquilo que é a nossa disponibilidade para dar apontamentos sobre locais a visitar, sobre curiosidades e factos da nossa terra, e portanto o convite está sempre lançado e as portas sempre abertas para receber toda a gente.
Quanto a mim, eu acabo esta nossa conversa, permitem-me dizer, esta agradável conversa, exatamente da forma como eu comecei, ou seja, agradecendo o bem que nos receberam nesta vossa fantástica terra, desejando-vos a melhor sorte para a vossa vida futura, quer com a continuidade na vossa vida autárquica ou então como um cidadão comum, acreditando que vão ser sempre e essencialmente uns amigos de Alcrubim. Portanto, em nome da Norte TV, o nosso muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Cota-se, caro telespectador, encontramos-nos de novo neste ou noutro conselho qualquer, mas sempre neste seu programa, a Autarquia em Sua Casa. Até lá então.